Thunderbolts é tudo o que a Marvel deixou de fazer nos últimos 6 anos. Uma história nova, com significado e mais do que isso, com bons personagens, que sempre foi o grande atrativo, dessa franquia de quase 20 anos e, pasmem, 36 filmes. Depois de muito tempo, foi um filme da Marvel muito curioso e muito animado, principalmente por conta dos trailers que estavam parecendo ser bem interessantes, mas principalmente por conta da equipe por trás do filme. Como, por exemplo, Jack Schreier, acho que é assim que fala o nome dele, que foi o diretor de Beef, uma das séries mais aclamadas aí da história da Netflix, e Joanna Kahlo, que é a roteirista, uma das roteiristas por trás de The Bear, que hoje em dia é uma das minhas séries favoritas passando. O filme vai trazer a história do desconhecido grupo Thunderbolts, que é composto por anti-heróis, que foram pouco explorados até agora pela Marvel, além do Bucky, ou Soldado Invernal, e que vão ter que se juntar aí, apesar de se odiarem, para destruir um inimigo que aparentemente é muito pior do que eles. Bem, essa sinopse do filme parece ser muito genérica, parece ser um filme da Marvel qualquer. E essa é normalmente a expectativa que a gente vai nos últimos anos de um filme da Marvel, E surpreendentemente não foi esse o caso. É claro que segue muito aquela fórmula da Marvel que a gente já conhece muito bem, de brigas entre o grupo que está apenas se conhecendo naquele momento e também de piadas meio mal colocadas, às vezes em momentos bem emocionais do filme. Mas isso não quer dizer que, apesar de seguir essa fórmula Marvel, não quer dizer que ele não tenha sua própria voz, tá? Eu ainda acho que esse filme tem muito mais voz do que qualquer outro filme da Marvel que veio, sei lá, nos últimos 8 anos. E a sua originalidade não vem através da fórmula Marvel, com certeza, Óbvio que tem a fórmula, como eu falei, mas ele usa da sua mensagem, dos seus personagens, para ter sua própria mensagem e a sua própria voz. Como eu falei, praticamente todos os personagens já haviam sido introduzidos para nós, na Marvel. Porém, ele vai usar desses personagens para introduzir a sua tônica principal, o tom principal do filme, a sua mensagem principal. E através disso, a gente vai criar mais empatia por todos esses personagens através de algo comum entre eles. Mas principalmente, os personagens que eu achei que tiveram mais destaque, foi, por exemplo, a Yelena, que já tinha sido apresentada em Viúva Negra, que é interpretada pela incrível Florence Pugh, que, como sempre, tá muito bem no filme. Adorei o personagem novo, esse sim, o personagem novo do Bob, que é um personagem introduzido de uma forma bem interessante, bem diferente, mas principalmente pelo Guardião Vermelho, que também tinha sido introduzido para nós no filme Viúva Negra, que é interpretado pelo David Harbour, de Stranger Things também, que é um ator que, assim, na minha opinião, é difícil você ver ele em um filme que ele não tá sendo carismático. E nesse filme, mais uma vez, ele rouba a cena em todas as cenas que ele tá, você presta muita atenção nas coisas que ele fala, e é um personagem muito legal, é muito cativante de ver. E através desses personagens, a roteirista Joanna Kahlo, ela vai trazer algo que eu acho que foi muito inteligente da parte dela, que é trazer o tema da depressão e da saúde mental como um elo comum entre todos eles, que eles sofrem da mesma coisa. E apesar de ser uma mensagem muito adulta, uma mensagem muito complexa para ser tratada num filme, ainda mais de um filme de super-herói, ela trata isso de uma forma muito mastigável, muito palpável, de uma forma muito bonita, assim, até bem emocional, bem legal. Mesmo sendo, quando a gente está falando de anti-heróis, de pessoas que têm superpoderes. E é muito legal que ela traz isso para esses personagens super, hiper, mega poderosos, que são muito fora da nossa realidade, Ela traz esse problema muito real para nós, da depressão e da saúde mental, de uma forma que é muito palpável para nós e faz com que a gente se conecte com esses personagens, de forma que cative a gente. Isso sempre acontecia nos filmes mais antigos da Marvel, principalmente lá no começo com os heróis, mas isso é algo que eles tinham muita dificuldade de fazer com os vilões do filme. Nesse caso, nesse filme, eu me senti extremamente assim, conectado com o vilão do filme. Achei que eles exploraram bem ali esse tema da depressão em volta do vilão do filme, que foi algo muito surpreendente para mim, que eu não via a Marvel fazendo isso em outros longas. E o que talvez seja a parte mais importante para muitos de vocês que estão assistindo o filme. O filme é divertido, No final das contas é para isso que a gente tá vendo um filme da Marvel, É um filme pipoca, é um filme que a gente vai lá encher a nossa barriga de pipoca e vai dar risada, vai se divertir com o filme, apesar dessa mensagem que é bem pesada. Ele é um filme que não vai emburrecer a gente com a sua diversão, sabe? Apesar de ser um filme divertido, ele vai trazer uma mensagem junto com a diversão. E é isso que sempre a Marvel fez muito bem com filmes como, por exemplo, Guardiões da Galáxia, E que a gente veio sentindo muita falta disso. E depois de muito, muito tempo, a Marvel conseguiu me deixar muito animado com o futuro dos filmes dela, Porque
não só pela sua cena pós-crédito, que fica até o final, realmente é muito legal, ainda mais para quem curte quadrinhos, assim, é bem legal. E não só por isso, eles conseguiram trazer uma mensagem legal, uma história nova, personagens que estão lutando por coisas diferentes, né, do que outros filmes já tinham passado, né. E mais do que isso, é legal ver que a Marvel agora, aparentemente, está se preocupando muito mais com a qualidade dos seus filmes do que com a quantidade de filmes e séries que eles estavam soltando. Que a gente não está tão preocupado assim com a quantidade de filmes que eles soltam, mas sim se são histórias originais, histórias legais e diferentes que não foram exploradas ainda. O ponto negativo principal sobre esse filme, né, que eu acho que ele poderia ter tido mais tempo, poderia ter sido menos rushado. Achei um filme um pouco acelerado, um pouco rushado demais. Ele poderia ter tido um pouco mais tempo ali para explorar todos os personagens de forma um pouquinho mais profunda, principalmente o vilão, que eu tava gostando bastante, assim, gostei bastante, mas ainda acho que poderia ter tido um pouco mais de exploração por trás de todo o backstory dele. E também, eu acho que o filme, por se passar num curto período de tempo, fica muito difícil da gente acreditar que todos aqueles personagens passaram por todos aqueles arcos super complexos em apenas um dia, sabe? Eu acho que eles poderiam ter dado uma alterada nisso, mas do mesmo jeito, me diverti bastante. Mas eu espero profundamente que a Marvel aprenda, né, com esses últimos filmes que eles estão lançando, que nem sempre mais é melhor. E que foque nisso, em novos personagens legais e mensagens legais que a gente ainda não viu na Marvel. E esse filme prova o meu ponto que eu trouxe em um dos meus vídeos antigos, né, aí do canal. Que as pessoas não se cansaram dos filmes de super-herói. O grande problema era essa repetição de mensagens, repetições de histórias que a gente já tinha visto 500 vezes, e de não trazer coisas novas. As pessoas querem sim ver filmes de super-heróis, a gente tá vendo, tá indo super bem nas bilheterias, apesar de serem personagens desconhecidos, né? Mas tá todo mundo falando que é uma boa história, são personagens legais e é um filme divertido. É isso que o povo quer ver, Marvel. É isso que o povo quer. Filmes divertidos, filmes com novas histórias e que não seja uma mensagem vazia, descartável, que a gente simplesmente vai sair do filme, jogar no lixo e nunca mais vai lembrar sobre. E dessa vez, finalmente, a Marvel pegou todo esse vazio que tinha dentro dela nesses últimos 6 anos e transformou num filme muito legal, que usa desse vazio, e quando você assistir você vai entender, que usa desse vazio para construir algo muito interessante, com personagens legais e com uma mensagem que a gente se importa e que a gente vai levar aí pra vida.